Ezequiel capítulo 9, versículo 4 ou 6 diz assim: E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: Passei pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E oremos. Há muito tempo, estou falando sobre anos, muitos anos, que o meu espírito geme, suspira, me incomoda, e me incomoda muito, que há tamanha prevalência no mundo de mentiras, engano, tremenda injustiça em todas as áreas, em áreas da medicina, em áreas da tal chamada ciência, justiça, que ocorre em famílias. Recentemente houve aquele caso horrendo que um pai trancafiou o filho dentro de um barril, numa laje, debaixo de uma tampa de caixa d'água. Isso é só um exemplo de injustiças que ocorrem em famílias, injustiças que ocorrem na sociedade, que ocorrem no mundo. Nossa mensagem hoje é tirada do versículo 4, que nós lemos agora há pouco. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem. O tema de hoje é gemendo por justiça e suspirando por salvação. Gemendo por justiça e suspirando por salvação. No dicionário, gemido significa lamentação causada por dor física ou moral. Suspiro é definido como um intenso anseio por um bem, por algo. Vivemos uma época em que o mundo rejeita cada vez mais e mais Deus. Os sintomas, os sinais, as sequelas estão cada vez mais aparentes. O contexto de Ezequiel 9 é que o povo de Deus havia se rebelado contra Deus. Deus já havia decretado o castigo, a consequência. Pra você ter uma ideia, haviam imagens obscenas, imagens profanas, imagens de deuses pagãos dentro do templo de Deus, onde era feita adoração a falsos deuses, dentro do templo de Deus. Olha a que ponto chegou a nação de Israel. A liderança cívica, a liderança religiosa estava corrompida, falida moralmente, maldosa. Esse era o estado que se encontrava Israel, e aqui em Jerusalém, a capital de Israel. A sentença havia sido passada, havia sido decretado o exílio, o povo seria exilado para uma terra longínqua, distante. E Deus deu-lhe a chance de saírem vivos desse episódio todo, se fossem submissos ao que Deus havia ordenado e fossem obedientes, receber a sua sentença, eles seriam poupados. Mas se não, se fossem rebeldes, iriam morrer pela espada, fome ou doença. E é incrível quanto muitos, impressionante, quanto muitos rebelaram e muitos sim morreram. Como diz o ditado, tão teimosos que nem morto. Nem morto. Não sejamos assim. Mas naquela cidade, apesar dessa situação terrível, haviam aqueles que gemiam e suspiravam pela situação, pelas abominações cometidas, e Deus então enviou, se você ler o contexto todo,
questão de tempo nós não lemos, mas eu sugiro você ler o capítulo anterior e todo o capítulo 9. Mas Deus havia mandado anjos para marcar e anjos para matar aqueles que não gemiam, aqueles que não suspiravam. O versículo 1 e 2 que nós não lemos, diz assim: cada um com suas armas destruidoras na mão. Isso está falando sobre os anjos. Haviam anjos que tinham armas destruidoras na mão. Versículo 5: passai pela cidade após ele e ferir. Versículo 6 fala: matai. Isso mostra a gravidade, a seriedade do assunto. Aí eu pergunto para você esta noite: você geme por justiça? Você suspira por salvação? Você geme e suspira pelo livramento deste mundo? Você suspira pela injustiça, mentira, engano que acontece? Você geme pela injustiça tão prevalente, pela rejeição cada vez crescente de Deus? Quero hoje categorizar detalhes pertinentes a esse episódio da nação de Israel, mas que também se aplicam a cada um de nós hoje. Eu quero ver esta noite a questão de quem eram, como começou, a causa e também a cura para essa situação. Olhem comigo no versículo 5 de Ezequiel 9, que diz: e aos outros disse ele, ouvindo eu, passai para a cidade após ele e ferir. Primeira coisa, quem são esses outros que ele está falando? Esses outros são justamente aquelas pessoas que não haviam sido marcadas pelos anjos, porque elas não gemiam, elas não suspiravam. Então esses outros são as pessoas que estavam de boa, estavam tranquilos. Aquela injustiça, aquele engano, aquela abominação, o fato que haviam ídolos e falsas imagens dentro do templo, e a liderança estava praticando rituais pagãos dentro do templo. Muita gente, para mim tanto faz como tanto fez. Para mim, estou de boa com a situação. Eu estou nem aí, isso não era comigo, isso daí. Deus falou: estas pessoas que não estão gemendo e suspirando, essas pessoas não marquem. Marque quem está gemendo, marque quem está suspirando, marque quem não está de boa com essa situação. Agora, aos outros que fala aqui, são aqueles que não foram marcados, porque não gemiam. Eles estavam tranquilos, eles não gemiam, não suspiravam, estavam de boa. O julgamento viria contra eles. Note bem que o julgamento não era tanto contra quem fazia essas coisas. É importante notar isso. O anjo não foi instruído: mate todo mundo que está cometendo rituais pagãos, marque todo mundo que está levando ídolos para o templo, marque aqueles que estão cometendo essas abominações. Não é isso que está dizendo. O anjo recebeu ordens de sair marcando quem gemia, e quem não fosse marcado porque não gemia, não suspirava, esses eram para ser destruídos, mortos, feridos pela espada. O julgamento não era com quem fazia e praticava, mas com os que estavam indiferentes e de boa pelo que era praticado. Veja bem, nós associamos o julgamento mais severo contra quem pratica, e é severo, e é errado, e Deus é contra, mas esse episódio não está tratando deles, mas sim daqueles que, sabendo, estavam nem aí. Você está nem aí pelas atrocidades que acontecem no mundo? Se viesse um anjo hoje marcar aqueles que suspiram e gemem pelas abominações, pelas injustiças, pelas mentiras e engano que acontecem no nosso mundo, no nosso meio, você seria marcado ou você não seria marcado? E se viesse um anjo destruidor após dele, você seria poupado ou você seria destruído? Porque não gemiam, porque estavam de boa. Pode ser pela ignorância do erro, eles não sabiam. Pode ser. Ou pode ser pela aceitação do erro. Eles aceitavam. Ignorância pode até mitigar a sentença, mas jamais ela vai justificar
inocentar ou livrar. Mais uma vez, referindo a minha assessora de assuntos legalísticos, a irmã Emanuela, ignorância da lei não é defesa. Chegar para o juiz e falar, seu juiz, eu não sabia que não podia. Não interessa. É culpado do mesmo jeito. Então não adianta a gente esconder de trás da ignorância. Mas o que foi ordenado no versículo 6 foi matai. Matai. Não era só para chegar lá e dar uma bronca, era para matar. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Não era pouca coisa. Sabendo ou não sabendo, a sentença era dura. Se o problema é não saber, a culpa, a responsabilidade é nossa. Deus deixou o seu Espírito, Deus deixou a sua palavra, o Espírito de Deus nos leva a toda a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Se nós não sabemos, não é culpa de Deus. Deus deixou igreja, Deus deixou pastores, Deus deixou professores, Deus deixou mestres para ensinar. Se nós não sabemos, o problema é nosso. Deus fez a parte dele. Mas mesmo sabendo essas pessoas, gente, estamos falando sobre os líderes religiosos. Eles sabiam. E eles cometiam tais abominações. Quem são os outros? Aqueles que não gemiam pelas abominações. Tudo bem, pastor, esse é o quem? E o começo? Olha no versículo 6, vamos ver o começo. Li agora há pouco, matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Ou seja, quem tinha o sinal marcado, não chegue perto. Poupe-os, não encoste o dedo. Agora veja só, começai pelo meu santuário. Onde é que começou? Além de saber quem era, onde começou, a Bíblia fala, começai pelo meu santuário. E continua, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Essa casa era o templo. Essa casa está se referindo ao templo de Deus. Os homens mais velhos que estavam diante da casa eram justamente os líderes religiosos. E naquela situação, líderes religiosos e cívicos eram a mesma coisa. A lei era a lei cívica, era o código penal. Por isso que fala, os escribas e os doutores da lei, fariseus e saduceus e os sacerdotes, era tudo uma classe só. Eles eram líderes religiosos e também líderes civis. Era a mesma coisa, eles governavam as cortes, o governo, era tudo integrado, era uma teocracia. E a lei de Deus era o código penal deles. Eles conheciam, mas começou pela casa de Deus e começou pelos mais velhos, pelos mais experientes. 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Deus sempre começa julgamento pela casa de Deus. Foi o que ele falou aqui? Começai pelo meu santuário. Começa com os mais velhos, com os líderes que estão no templo. Voltando para 1 Pedro 4,17. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são obedientes ao Evangelho de Deus? Hebreus 10, versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Quem aqui já ouviu essa parte da palavra de Deus que fala assim, minha é a vingança, eu darei a recompensa? Quem já ouviu essa frase? Pois é. A gente pensa que Deus está falando contra os inimigos de Deus, contra o mundo. Está falando sobre o povo de Deus, gente. Eu vou me vingar. Eu vou recompensar. E continua no versículo 31. Horrenda a coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus julgará o seu povo. Começar pelos homens mais velhos diante da casa, os líderes, que eram para ser um exemplo. Ezequiel 8, o versículo anterior, o capítulo anterior, e no versículo 16, preencheu um pouquinho o contexto. Ezequiel 8,16, Deus está mostrando para Ezequiel o que estava acontecendo. Versículo 16 de Ezequiel 8. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar,
cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Esses eram 25 líderes religiosos que estavam no templo, deram as costas para Deus e estavam adorando o sol. Sabe quem adorava o sol? Os egípcios. Estavam cometendo adoração pagã de um falso Deus dentro do próprio templo de Deus. Deram as costas para o altar de Deus, se prostraram para o sol e o adoravam dentro do templo. E pelo jeito muita gente estava sabendo disso e muita gente não suspirava, não gemia, não se importavam, aquilo não afetavam a eles. E Deus falou: marque quem geme e quem suspira. Aí ele mandou os outros anjos com espadas destruidores. Falou: agora passa, quem não tiver a marca, destrua, não poupe ninguém, não tenha dó, mate homem, mulher, novo, velho, criança, todo mundo. Muito sério. Tratando de julgamento divino, o alvo não é o mundo. Julgamento divino não está mirando o mundo, e sim o povo de Deus. O mundo já está julgado, o mundo já está condenado. O mundo já jaz no maligno. Quando o sal deixa de salgar, quando a luz deixa de brilhar, aí vem o julgamento. Contra o sal que não salga, contra a luz que não brilha. 1 Coríntios 11:32, o apóstolo Paulo escreve: mas quando somos julgados, veja bem, está falando sobre julgamento do povo de Deus. Quando somos julgados, então Paulo está falando sobre crentes, a igreja. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ele nos julga para que nós não sejamos condenados com o mundo. Deus não vai julgar o mundo, porque o mundo já está julgado, o mundo já está condenado, o mundo já está perdido. O julgamento de Deus vai vir em sua plena e total força durante os 7 anos após o arrebatamento. O único motivo que Deus não derrama o seu julgamento sem ser diluído, sem ser poupado, é por causa de nós. Nós estamos aqui. Mas assim que nós somos tirados, assim que nós somos arrebatados, assim que todo crente, todo aquele em Cristo for tirado desta terra, subirá o poder ao anticristo e a mão de Deus vai fazer assim, ó. E não só o anticristo vai iniciar o seu reino, mas os juízos, os julgamentos de Deus serão derramados sobre a terra. São justamente os cálices e as taças e os julgamentos que estão descritos no livro do Apocalipse. E no espaço de 7 anos, sugiro você assistir a série sobre escatologia que fizemos no ano passado. Cerca de 80% da população da Terra vai ser destruída, o mundo vai estar em ruínas, fome, guerra, doença. Assista o estudo, é melhor, senão eu vou ficar aqui até tarde. Mas hoje Deus está poupando o mundo. O mundo já está julgado. O julgamento começa na casa de Deus. O julgamento começa com nós. Jesus fez uma pergunta retórica sobre o seu próprio retorno. Lá em Lucas 18, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, ou seja, quando eu voltar, porventura achará fé na terra? Uma pergunta retórica. Ele não está querendo que você responda. Ele está dizendo que não haverá fé na terra. Ele falou, quando eu voltar, fé vai ser rara. Vai ser rara. Temos que ficar atentos. Nós gememos, nos preocupamos, somos afetados pelas abominações, suplicamos a Deus pela salvação dele, ou será que estamos confortáveis, em paz e de boa com tudo o que ocorre? Já vimos o quem, já vimos o começo, vamos ver a causa. O que leva alguém? Abra suas Bíblias para Efésios capítulo 1, versículo 13.
Efésios capítulo 1, versículo 13. Além de quem? Além do começo, vamos notar também a causa. Que causa alguém? O que leva alguém hoje, como nos dias de Ezequiel, a não suspirar, a não gemer, a ficar de boa, a ser confortável, a se aclimatizar com toda injustiça, enganação, engano e mentira, que cada vez mais cresce no mundo. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você foi salvo, você foi selado, o Espírito Santo tomou residência dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro do seu ser, e ele está lhe selando, lhe marcando. E o arrebatamento vai ser justamente isso. Quem tiver o selo, a marca, o Espírito Santo, vai ser levado. Quem não tiver, vai ficar. Muito parecido com o julgamento lá de Ezequiel. Passou um anjo, e se você ler lá depois, ele tinha um tinteiro e tinha uma caneta, e esse anjo saía marcando todo aquele que gemia, todo aquele que suspirava. Aí ele disse: agora anjos, quem não tiver a marca, fira, mate, extermine. Arrebatamento vai ser assim. Quem tem o selo do Espírito Santo, vai ir. Quem não tem, vai ficar. E as chances de alguém que ficar no arrebatamento sobreviver vão ser péssimas, porque a grande maioria da humanidade vai morrer naqueles 7 anos. Vai morrer. Quem for salvo, e vai ter gente salva, a perseguição vai ser feroz, a perseguição vai ser cruel. Você acha que é crente ser difícil hoje? Não faz ideia do que vai ser crente durante a tribulação. Hoje é fácil, gente. Especialmente no Brasil. Há lugares do mundo que não é tão fácil. China, Arábia Saudita, países muçulmanos. Hoje não é tão fácil. Mas nem lá se compara como vai ser a perseguição durante a tribulação. Mas aqui fala que quem for salvo tem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele nos marca, ele influencia. E o que causa alguém, a causa de alguém ficar de boa, é simples, é uma só palavra: indiferença. Para mim não faz diferença nenhuma se os nossos líderes estão adorando deuses pagãos dentro do templo de Deus. Para mim, não é bom, mas também eu não vou perder meu sono. Eu não vou gemer, não vou suspirar. As abominações que acontecem no mundo, não é comigo. O dia que chegar a mim, me importa, mas até lá eu estou de boa. Enquanto não me afetar, eu estou tranquilo. Nós não gememos, não suspiramos pelas abominações cometidas ao nosso redor. Nós nos aclimatizamos. E, portanto, nos calamos. E, portanto, consentimos. Quem cala, consente. E nós calamos porque se calamos porque somos indiferentes. A palavra indiferença no dicionário é definida assim: estado de tranquilidade de não se envolver. Falta de interesse. Tem mais: descaso e desdém. Eu estou nem aí. Essa indiferença tanto é a causa como o resultado de estar ocupado demais, distraído demais, diversão e lazer demais, preocupação demais. Ezequiel 33, versículo 31. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeio com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Está vendo aqui quando fala, eles vêm a ti. Para onde? Para o templo, eles vão para o templo. Lembrando que antes
Deus não vivia aqui, Deus habitava no templo. Então eles iam para o templo, se assentavam diante de ti, ouviam as palavras, mas não as obedeciam, não as colocavam por obra. Ou seja, ouvia, entrava por aqui, saia por aqui. Eles iam para a igreja, sentavam na igreja, ouvia a pregação, aí ia embora e não fazia, ó. Continua. Mas não as põe por obra, pois lisonjei com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Quer dizer isso, eles faziam o que eles queriam fazer. Eles ouviam o que Deus falava, mas eles faziam o que eles queriam fazer. Isso é a causa e ao mesmo tempo é o resultado. É a causa e o efeito da indiferença. De não gemer, não suspirar, não ligar. O agravante para o crente de hoje, diferente dos dias de Ezequiel, é que o crente de hoje tem o selo e a habitação e a presença do Espírito Santo. Hoje, se você é salvo, o Espírito Santo habita em você. Ele influencia, ele lhe guia toda a verdade, ele faz parte da sua vida. Aquele pessoal, na época de Ezequiel, eles não tinham isso. Eles não tinham isso. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós podemos segui-lo, obedecê-lo, mas nós podemos também, como diz Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se ele habita em você, você e eu podemos entristecê-lo. 1 Tessalonicenses 5:19, não extinguais o Espírito. É muito bom ter o Espírito selando, habitando, ensinando, guiando, direcionando, mas nós podemos extingui-lo, nós podemos entristecê-lo. E ficar sem a sua influência, sem o seu poder em nossas vidas. Vamos ver a cura para tudo isso. Abram suas Bíblias para Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Nós estamos vendo o começo e a causa. Vamos ver rapidamente a cura. A cura também é a vacina. Para que não sejamos assim, não sejamos indiferentes, frios, distantes, desinteressados. Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13 é um versículo espetacular. Aqui Deus está dizendo para a gente que Ele vai operar em nós o querer e o fazer. O querer como o efetuar. Deus vai operar em vós o querer e o efetuar. Quando nós não estamos gemendo, quando nós não estamos suspirando, quando somos indiferentes a todas as abominações e mentiras e engano no mundo, o motivo é um só: nós estamos entristecendo, estamos extinguindo o Espírito Santo que habita em nós. Por isso que não ligamos, por isso que somos indiferentes, por isso que tanto faz, por isso que tanto fez, é por esse motivo. O Espírito Santo, quando ele não está triste ou extinguido, ele está gritando, batendo, incomodando, e nós suspiramos, e nós gememos pelo livramento e salvação de Deus. Mas se ele está lá no fundo do baú do seu coração, triste e apagado, nós nem ouvimos, nem sentimos nada que ele está tentando nos mostrar. E aí vem a indiferença, aí vem o descaso, aí vem o desinteresse. O Espírito Santo é chave. Cuide, zele pelo seu relacionamento com Ele. É Ele que nos dá poder e é Ele que nos dá vontade. Ele dá poder e Ele dá querer. Ele dá poder e Ele dá querer. Ah, pastor, aqui eu não tenho vontade, não quero. O Espírito Santo quer que você queira. Deus vai operar o querer e o efetuar. Deus quer operar em você. Ele quer dar sede, desejo, vontade, para você fazer a vontade dEle. E Ele nos deu o Espírito Santo justamente para isso. O Espírito Santo foi dado para a gente não só ter a habilidade, mas a vontade. Não só querer, mas poder. Do que adianta você querer se você não pode? Do que adianta poder se você não quer?
Deus fala, não, eu posso dar o poder e eu posso dar o querer. Você vai querer e vai poder. Quem opera isso é o Espírito Santo de Deus, mas se ele está apagado, extinguido, você vai ficar sem poder e você, francamente, vai ficar sem querer. Você vai ficar indiferente, como aquele povo todo, que via as abominações dentro do templo de Deus e Deus tomou essas medidas. O Espírito Santo igualmente nos ensina para que não sejamos ignorantes. Lembra que nós vimos que possivelmente alguém indiferente porque ele não sabia? Olha o que fala aqui João 14, 26. Jesus falando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Ele vai ensinar, mas não só vai ensinar, na hora certa, ele vai trazer a nossa memória. Ele vai carregar na nossa memória tudo o que ele ensinou. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus, o Consolador. Mas se ele está apagado e triste, ele não vai fazer nada disso, porque ele está no fundo do baú do seu coração. Apagado, triste, abandonado, ele não vai lembrar nada, não vai te ensinar nada. E você vai ficar ignorante, inocente, e você não vai ficar incomodado. O que os olhos não veem, o coração não sente. Pois é. O Espírito Santo quer que você veja para o seu coração sentir. Mas se você coloca ele no fundo do baú do seu coração, vai ficar assim, cego, surdo e eventualmente mudo. Por que mudo? Não vai suspirar, não vai gemer, não vai se incomodar, vai estar de boa, acostumado, achando que é normal. Mas nada demais. É normal. Tudo de boa. Pois é. Até chegar um anjo e não marcar você. Até vir o julgamento, a disciplina, as consequências de Deus. João 16, 13. Jesus mais uma vez, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Gente, se nós enxergássemos verdadeiramente a verdade, o que está ocorrendo neste mundo, e aquilo não nos incomodar, alguma coisa está erradíssima. Erradíssima. O Espírito Santo capacita, o Espírito Santo nos dá motivo, o Espírito Santo nos dá foco, o Espírito Santo tira as distrações, mostrando o que realmente é importante, que é buscar o reino de Deus acima de tudo. Resumindo esta noite, se você geme e suspira pelas injustiças e as mentiras e o engano tão prevalente no mundo, e não apenas no mundo, mas em nossas vidas. E não me refiro quando somos vítimas da injustiça, mas quando nós somos a origem, a causa, os autores da injustiça. É muito bom ficar chocado com o que os outros fazem. O que nós fazemos? Aquelas injustiças que nós somos os autores e os causadores. Se nós não gememos pelas injustiças e mentiras que escravizam e controlam as pessoas. Tem tanto disso, gente. E não é novidade, mas nesses dias a coisa está aumentando cada vez mais. Eu podia passar horas aqui, listando mentiras e enganos que afetam talvez muitos de vocês ouvindo minha voz hoje, e vocês nem fariam ideia. Eu não vou fazer isso, não se preocupem, não entrem em pânico. Quantas horas, pastor, você falou? Horas e horas. Não vou fazer isso. Mas eu poderia. Horas e horas e horas e horas e horas. O mundo está cheio de engano, de mentira. Devemos suspirar e gemer pelas injustiças e mentiras que escondem a glória e o amor de Deus. Sabe que tanta gente se diz ateu? Eu vou confessar, antes de ser salvo, eu me declarava ateu. Pois é, eu era ateu.
Sabe por quê? Pelas mentiras e os enganos tão prevalentes no mundo de hoje. Hoje você vai evangelizar criancinhas, 7, 8, 9 anos, não crê em Deus. Fiquei chocado outro dia, faz tempo já, não foi outro dia, mas falando com uma menina de 8, 9 anos, ela nunca havia falado em Jesus. Gente, se a gente estivesse na Arábia Saudita, no meio da África, tivesse na Papua Nova Guiné, eu até entendo, mas essa era uma menina, uma criança, morando aqui em Maceió, Alagoas, Brasil, nunca ouviu falar de Jesus. Como explicar isso? Não sei explicar isso. Jesus não faz parte daquele lar, daquela casa, as injustiças que escondem a glória, escondem o amor de Deus e, consequentemente, levam multidões ao inferno. Se isso não nos faz gemer, nós estamos focando e enchendo nossos corações, mentes e vidas com a coisa errada. Com a coisa errada. O problema é o nosso coração. O problema é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E para tais, a situação é grave, é urgente e é perigosa. Porque Deus vai julgar o seu povo. O julgamento começa pela casa de Deus. Nunca se acostume, nunca faça as pazes com aquilo que Deus abomina. A cada dia que passa, eu anseio mais e mais pela promessa em Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venha. Amém, ora vem, Senhor Jesus. E eu só digo isso, Maranata. Venha logo, Senhor Jesus. E vamos orar. Pai amado.